Aceite a paz do Senhor sobre a sua vida. Meu nome é Solange Charlot e hoje o nosso Deus tem uma palavra aos nossos corações. Aleluia! Deus é bom e Ele é bom o tempo todo. Eu gostaria de falar com o tema na palavra sofrimento. Essa palavra não é uma palavra palatável. Essa palavra não é uma palavra que causa conforto, muito pelo contrário. O sofrimento ele nos traz um grande desconforto. Mas é sobre isso que o Senhor quer nos esclarecer algumas verdades. É sobre esta palavra. Entenda que o sofrimento, à luz da Bíblia, ele é para a glória de Deus, ele é para crescimento, ele é didático, ele é pedagógico, ele é para que eu e você venhamos entender que Deus está conosco, mesmo nos dias mais sombrios da nossa vida, mesmo quando tudo diz que não, mesmo quando pessoas abandonam, mesmo quando pessoas não nos dão crédito, mesmo quando tudo conspira ao contrário. Deus está no controle, entendendo que estamos vivendo debaixo da sua vontade, sob o seu poder, sob o seu domínio, aleluia. E ao meditar sobre essa palavra sofrimento, o que me vem à mente é a vida do apóstolo Paulo. E quando lemos a segunda carta de Paulo aos Coríntios, né, a segunda epístola, por 3 vezes, nós vemos ali 3 listas de sofrimento de Paulo. A primeira lista nós encontramos no capítulo de número 4. E eu quero te encorajar a abrir a palavra desde já. Enquanto você abre a palavra, não deixe de nos seguir neste canal, não deixe de se inscrever, não deixe de ativar o sininho para que você possa receber as notificações. E eu quero ler com você a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo de número 4. Então, segunda carta, capítulo 4, vamos ler o verso 10, 12 e 15. Olha só o que o Senhor tem a dizer para as nossas vidas. Hoje é dia 1º de julho de 2024. Deus tem uma palavra aos nossos corações. Olha só. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nosso corpo. Então ele está dizendo que ele traz no corpo dele. Então esse sofrimento é a oportunidade, é o privilégio de trazer no seu corpo o morrer de Cristo, morrer para Cristo. E aí ele diz no verso 12, de maneira que em nós opera a morte, entretanto em vós a vida. Então Paulo está dizendo, olha, enquanto nós estamos vendo nosso corpo padecer mediante o sofrimento, enquanto em nós opera a morte, para vocês Deus está trazendo vida, em vocês opera a vida. Então o sofrimento, Paulo está deixando bem claro, que o sofrimento aqui é para que Deus venha a ser glorificado na vida das pessoas. Mas olha só o verso de número 15. Tudo isso é para o vosso benefício, para que a graça que está alcançando mais e mais pessoas faça transbordar as muitas ações de graça para a glória de Deus. Então, olhando essa primeira lista, o que Deus nos ensina é que o sofrimento é para a glória de Deus. E o sofrimento é para a glória de Deus por quê? Porque através do sofrimento do cristão, Deus é revelado e pessoas, aleluia, reconhecem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ei, através do seu sofrimento, através dessa luta, através dessa guerra, pessoas virão para o reino de Deus.
vidas se renderão aos pés de Jesus. Creia que é através desse sofrimento que a sua família, que o seu conhecido, que o seu vizinho irá se render aos pés de Jesus. Agora, a segunda lista nós encontramos aqui no capítulo de número 6. E eu quero ler com você o verso de número 3, que diz assim, ó: não damos motivo de escândalo em atitude alguma, a fim de que nosso ministério não seja achado em falta. Então, se a primeira lista deixa bem claro que o sofrimento é para a glória de Deus, a segunda lista de sofrimento que encontramos no capítulo de número 6, se você puder ler ali a partir do verso 3 até o verso 10, falando que o sofrimento é para que ele, Paulo, não seja achado em falta, ou seja, o sofrimento é para que não venha em nós o orgulho falar mais alto, o nosso eu falar mais alto, a soberba falar mais alto, aleluia. O sofrimento é para que venhamos cada dia mais mergulhar aos pés do Senhor, cada dia mais glorificar, resplandecer a glória de Deus. Agora, a última lista, e é uma lista que me intriga muito, nós vamos encontrar aqui no capítulo de número 11, e a partir do verso de número 23. E olha só o que diz a palavra de Deus. Capítulo 11, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, a partir do versículo de número 23. São servos de Cristo? Eu, ainda mais, me expresso como se estivesse enlouquecido, pois trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente. Em perigo de morte várias vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui espancado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei um dia e uma noite exposto à fúria do mar. Calma que tem mais, olha só, verso 26. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre assaltantes, perigos entre meus próprios companheiros, perigos entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. Respirou fundo? Tem mais, versículo 27. Trabalhei arduamente por diversas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes atravessei longos períodos em jejum. Suportei frio e nudez. Versículo 28. Além de tudo isso, pesa diariamente sobre mim a responsabilidade que tenho para com todas as igrejas. Olha só que interessante. Primeira lista é para a glória de Deus o sofrimento. Segunda lista é para que Paulo não venha a ser achado em falta, é para que o sofrimento serve para que eu e você não venhamos ser achado em falta. Terceira e última lista é Paulo deixando bem claro que o sofrimento é para que ele mostre que ele é um servo de Deus. E como servo, ele aceita o sofrimento com alegria. Ele aceita o sofrimento porque ele sabe que Deus está no comando, que Deus está no controle, que mesmo em meio a tanta dor, que mesmo em meio a tanto perigo, que mesmo em meio aos açoites, que mesmo em meio às punições com vara, que mesmo em meio ao levante daqueles que deveriam estar o abraçando, que mesmo em meio ao levante daqueles que ouviram a palavra mas não aceitaram, que mesmo em meio ao mar bravio, a perigos no rio, a perigos em questão de assaltantes, mesmo em meio à fome, ele estava sofrendo por amor a Cristo como um bom servo de Cristo. E ele ainda deixa bem claro no versículo 28 que ainda tem algo que pesa sobre ele, que pesa sobre a sua alma, preocupação
com a igreja em Corinto. Ah, meus irmãos, o sofrimento ele é didático. O sofrimento ele é proveitoso na vida do cristão. Muitos de nós, se não for ao sofrimento, não estaremos de pé. Muitos de nós, se não for o sofrimento, não teríamos aprendido a lição. Então Deus permite sim sofrimentos na vida do cristão, para que vidas se rendam aos pés de Jesus, para que através do sofrimento que enfrentamos, o nome de Deus seja glorificado, para que eu e você não venha a ser achado em falta. Então que nesse primeiro dia, por mais que a situação não tenha mudado, sido transformada, você esteja enfrentando ainda o sofrimento que está perdurando há 6, 7 meses, há 1 ano, há 10 anos, há 2 anos, enfim, não importa o período, saiba que esse sofrimento, ele tem propósito e o nome de Deus está sendo glorificado. Eu quero orar pela minha e pela sua vida. Feche teus olhos. Pai, nessa palavra do dia nós te agradecemos, nesse momento, Pai, de palavra, de reflexão, nós te louvamos, nós te bendizemos. Senhor, nós sabemos, Pai, que Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso refúgio, Pai. Nós sabemos, Pai, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. O Senhor está conosco em todo o tempo, a Tua boa mão não nos deixou. Há sustento da Tua parte, há refrigério da Tua parte, há alegria da Tua parte, há paz da parte do Senhor, há o amor da parte do Senhor. Não estamos sozinhos, aleluia. Senhor, meu Deus, eu não sei, Pai, a proporção que está tomando esse vídeo, mas de uma coisa eu sei, esta palavra tem destinatário certo, Pai, e esta oração, Pai, está alcançando vidas, Pai, para a glória e louvor do Teu nome, Senhor. Traz de volta, Pai, para o Teu aprisco, Pai, esta pessoa que devido ao sofrimento, Pai, largou tudo, desistiu de tudo e foi embora, Pai, que ela volte, porque o fato dela ter desistido nada mudou, pelo contrário, está indo de mal a pior. E o Senhor diz para esta pessoa através desse vídeo: volta, pois eu estou trabalhando em meio a esse sofrimento, essa tempestade, esse caos. O Senhor traz ao meu coração para dizer a essa pessoa: sou eu, o Senhor. Onamanto e lecandarabra-shuriandarai. Deus Todo-Poderoso, assim, Senhor, meu Deus e Pai, trabalha sobre esta vida, trabalha sobre cada vida, Pai, que tem, Senhor, falado que está sozinho, que está sozinha, que tem, Senhor, meu Deus, pensado, Pai, que esse sofrimento é o seu fim, que esse sofrimento é para a sua morte. Não, esse sofrimento é para que venhamos criar maturidade, musculatura espiritual, para que venhamos ser transformados à Tua imagem e semelhança, e para que mais vidas recebam vida em Teu nome, Jesus. Assim, Senhor, nós rogamos a Ti, pedindo que o Senhor nos fortaleça, pedindo que o Senhor nos guarde e pedindo, Pai, que nenhuma ferramenta preparada contra as nossas vidas, contra a nossa alma, contra o nosso espírito venha prevalecer, em nome de Jesus. E você que concorda e crê, cele esta oração dizendo amém. Não deixe de repetir todos os dias na sua vida. Eu quero que você repita no 3. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Bora lá? 1, 2, 3 e falamos. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus nos abençoe e até amanhã com a palavra do dia.